Temos até aqui feito a parte que nos cabe do culto. Nós aprendemos que o culto ele é dividido em alguns setores, em algumas partes. Parte de liturgia, a parte onde nós fazemos o nosso louvor, nós louvamos a Deus. Nós lemos a palavra, nós louvamos ao Senhor através de salmos, nós cantamos, nós ofertamos, é a maneira também de glorificar e louvar o nome do Senhor. Mas a das partes mais importantes do culto é a pregação da palavra. É a palavra que modifica o teu ser e o meu ser. É a palavra plantada no meu e no seu coração que transforma a nossa vida, através do Espírito Santo. E nós vamos orar para que o Espírito Santo possa usar o irmão Ricardo e possa falar ao meu e ao seu coração. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Que privilégio, Senhor, poder sentar num lugar tão aprazível, num lugar tão gostoso, junto dos irmãos, da companhia das pessoas que nós amamos, e nós podemos ouvir a Tua palavra. Isso é para poucos. Isso, Senhor, é motivo de privilégio, isso é motivo de gratidão nossa para Ti, ó Pai. Que nós possamos ter sempre essa liberdade e essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Faça, Senhor, agora a Tua vontade, use o Teu servo com o Teu poder e com a Tua glória. Que não seja, Senhor, o Ricardo, mas que seja o Ricardo o instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Queridos, primeiro, obrigado, viu, pastor, pelo convite. Fica a nossa palavra de sentimento à família do Marco, da Elaine e da Liliane, que Deus possa estar confortando o coração de vocês, tá? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Deus é bom, amém? Graças a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, para ouvirmos a sua voz, Pai. Fala ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Acharam aí? Neemias, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo
e a oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém. Graças a Deus, que Deus possa falar ao nosso coração. O livro de Neemias, ao mesmo tempo, nos apresenta dois momentos distintos da história do povo de Judá. Primeiro, ele vai tratar de um período de crise, e depois ele vai nos apresentar também um período de oportunidades. A oportunidade, ela vai se estabelecer no momento em que o povo de Judá reconhece os seus pecados e deles se arrepende. A oportunidade se estabelece no momento em que o povo quebranta o seu coração e se volta para Deus. A crise, porém, que o antecede, essa teve origem sobre a história de Judá no momento em que o povo se tornou rebelde e endureceu o seu coração para com o Senhor. Não importando quantas vezes Deus os exortasse, os corrigisse, não importando por quantas vezes Deus manifestasse suas misericórdias e a sua bondade, no fim o povo virou as costas para Deus e abraçou a cultura do mundo à sua volta. Tornaram-se insensíveis à voz de Deus, negligentes, passaram a praticar aquilo que Deus condenava. E a consequência disso, preste atenção, por favor. A consequência disso é que eles mergulharam suas famílias na prática de idolatrias. Eles mergulharam a geração que viria depois na prática das mais terríveis abominações contra Deus. E a Bíblia nos ensina que, por mais bem intencionados que os reis fossem, em dado momento eles acabavam se tornando infiéis para com Deus. Os sacerdotes se corrompiam, os profetas profetizavam daquilo que estava em seu coração. Os líderes da nação se rendiam às facilidades. E o povo perdia a referência do sagrado. Gradativamente, guarda isso no teu coração. Gradativamente, Judá começou a escrever uma sentença contrária a si mesmo. Passo a passo, esses irmãos trilharam o rumo de uma cadeira de réu, até que o juízo de Deus os alcançou e eles foram levados cativos para a Babilônia. A história vai nos dizer o seguinte, que o exército da Babilônia, por aproximadamente 20 anos, cerca o território de Judá e Jerusalém. O povo é transladado, deportado da terra de Judá em 3 etapas. Na primeira etapa, Daniel, Ananias, Misael e Azarias são levados. A cidade de Jerusalém, ela é cercada. As muralhas da cidade são fendidas, as portas são incendiadas. As casas dos judeus são destruídas. Imagina você hoje, chegando em casa e se deparando com um monte de ruínas, um monte de entulho. O templo do Senhor, ele é saqueado. Os utensílios que eram utilizados para louvar a Deus, para servir a Deus, são levados para o cativeiro. O templo é incendiado. E toda aquela glória, toda aquela opulência, tudo aquilo que um dia fora bonito, agora não é nem sombra do que um dia foi. Esse é o preço que o pecado traz na vida daquele que vira as costas para Deus. Essa é a consequência dolorosa que a desobediência, que
que a rebeldia é capaz de causar na vida de alguém que se afasta do Senhor. A história vai nos dizer que Deus estabelece um período para esse cativeiro. Quem se lembra? Quantos anos? Nas palavras do profeta Jeremias, esse período levaria 70 anos. Existe uma discrepância com a cronologia histórica, porque existe uma defasagem temporal, mas a realidade é que o cativeiro levou anos e anos e mais anos. Aquele povo que tinha uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, agora é levado para dentro de uma terra estrangeira. E se tivesse que dar um nome para esse período de cativeiro, eu chamaria de um tempo de tratamento, um tempo de reabilitação. O cativeiro foi um tempo permitido por Deus para tratar o seu povo. Foi um tempo de humilhação, foi um tempo de derrota, foi um tempo de choro, foi um tempo de luto. Foi um tempo em que Judá perdeu a sua identidade como nação, como povo, como gente. Perdeu os seus direitos e as suas regalias. Mas foi um tempo também de cura, porque toda doença grave como o pecado necessita de um remédio à altura. Ninguém aqui trata dor de barriga com água com açúcar, trata? Pressão alta com colher de sal? Não. Então a doença deve ser tratada na medida que ela exige. Deus quebra o coração daquele povo. Deus permite que eles sejam quebrantados até um certo ponto, até um certo limite, até o limite em que a consciência daquela gente se desperta novamente para Deus. Consciência que é o maior tribunal que você carrega com você hoje. É na tua consciência que o Espírito Santo ministra a vontade de Deus. É na sua consciência que o Espírito Santo vem e te convence, te exorta, te disciplina, te discipula. Quantos de nós aqui, talvez, uma noite ou outra da vida, ao se deitar no travesseiro, não conseguiu pegar no sono, rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro? Por quê? Porque a consciência estava lá, fazendo eu e você lembrar de algo que precisava mudar, algo que precisava ser corrigido, algo que precisava ser feito. Então Deus permite que eles cheguem até o momento em que a consciência daquele povo é desperta. E quando isso acontece, Deus vai começar a trabalhar no coração de Judá, dentro do cativeiro. Algumas pessoas olham para essa história e vão ter a impressão equivocada de que Deus, porventura, teria virado as costas para o seu povo lá dentro. E isso não é uma verdade. Nas palavras do Senhor Jesus, Deus não esmaga a cana quebrada. Deus não apaga o pavio que está fumegando. Dá para você entender o que Deus está falando no teu coração hoje? Deus te dá hoje uma nova oportunidade de corrigir, de mudar, de abandonar a prática do pecado, a iniquidade, de se voltar para Ele. De forma graciosa, milagrosa, Deus começa a trabalhar no coração do seu povo, e lá dentro do cativeiro, Deus vai encontrar um remanescente fiel. Deus encontra alguns que não dobram os seus joelhos para adorar ídolos ou imagem, mas que dobram os seus joelhos para orar pela manhã, pela tarde, pela noite.
E esse remanescente fiel, que não se dobra, que não se curva, mas que ousa permanecer com a sua fé viva, com seu coração ardendo em chamas, esperançoso, crendo na história daquele Deus Todo-Poderoso que um dia houve de tirar os seus antepassados do Egito e que de uma maneira tremenda os conduziu pelo deserto, os levou à terra prometida. Esses que ousam crer na história de Deus vão viver com Ele dentro do cativeiro, uma experiência única, singular. Nessa realidade que a gente se encontra hoje, Deus quer encontrar aqui, no meu e no seu coração, uma disposição para viver com Ele, uma experiência singular, uma experiência única. Homens que não se renderam às dificuldades, homens que não se renderam as adversidades e que puderam testemunhar lá dentro da cova dos leões, como nós cantamos aqui, lá dentro de uma fornalha incandescente, puderam desfrutar da presença do quarto homem. Passa-se o tempo pré-estabelecido por Deus. Eu vou acelerar aqui por causa da hora. Passa-se o tempo que Deus havia predeterminado. E um homem chamado Ciro sobe ao governo do império. E por divina providência, Ciro vai emitir um decreto. O Deus dos céus me deu todos os povos da terra e me designou para lhe construir um templo na cidade de Jerusalém, no território de Judá, em honra ao seu nome. Portanto, vocês, povo de Deus, aqueles cujo espírito Deus despertar, voltem para Jerusalém, voltem para Judá e reconstruam o templo em honra ao nome do Senhor. Uma primeira leva de aproximadamente 50 mil judeus, sob o comando de um homem chamado Zorobabel, volta para Judá e para Jerusalém. Eles voltam debaixo de um lema, debaixo de uma bandeira, declarado nas palavras do profeta Ageu, quando disse que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira. Os anos se passam. E agora uma segunda leva, dessa vez sob o comando de Esdras. 17 mil pessoas aproximadamente voltam novamente para o território de Judá e de Jerusalém. Esdras era um escriba, um doutor da lei. A Bíblia apresenta uma característica desse homem que eu creio que Deus procura em cada um de nós aqui hoje. Dentre tantas, eu destaco uma característica dele. A Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração para buscar conhecimento na lei de Deus. Esdras dispôs o seu coração, sua vontade, seu empenho, sua disposição, seu temor para aprender a lei de Deus, para praticá-la e para ensiná-la. Que bom seria se Deus encontrasse na minha casa e na sua casa hoje um homem ou uma mulher com uma disposição dessa. Paulo vai dizer para o Timóteo: maneja bem a palavra da verdade, porque ela é a lâmpada que ilumina a jornada da nossa vida, irmãos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Fica uma reflexão para nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde?
E ele medita nela quando? Fica para nós essa reflexão. O quanto nós temos meditado na palavra de Deus. Esdras vem para Jerusalém com uma missão, com um objetivo. Restabelecer o genuíno culto ao Senhor. Ele precisa ensinar os irmãos como se adora a Deus, como se serve a Deus, como se cultua a Deus. E aqui, a história vai nos ensinar algo interessante. Preste atenção nisso, por favor. Já vou caminhar para a conclusão aqui. Aqui a história vai nos ensinar algo muito interessante. Quando Ciro emite o decreto, o alvará de soltura para os judeus, acabou o cativeiro. Pode voltar para a terra de vocês. Vocês estão livres. Quando Ciro emite esse decreto, nem todos os judeus quiseram voltar para a terra natal. Muitos já haviam constituído família, já haviam construído sua vida e optaram em permanecer em terra estrangeira. Quando a primeira leva foi levada cativa para Babilônia, Deus deu uma palavra para o profeta Jeremias. Disse para Jeremias: escreva uma carta e envia para a liderança dos judeus lá no cativeiro e diga para eles: construam casas, plantem pomares, porque vocês vão comer desses frutos. Não tenham medo em ter planos a longo prazo. Casem-se, tenham filhos. Casem os vossos filhos e tenham netos. Prosperem na Babilônia e orem pela paz dela, porque vocês vão passar muito tempo aí, até o dia em que eu os trouxer de volta. E assim foi. E dentre esses que optaram em permanecer na Babilônia, estava Neemias. 13 anos depois, quanto tempo? 13 anos depois que Esdras restabelece o culto a Deus, Neemias é copeiro do rei. E ser copeiro do rei era ter uma posição de destaque diante da corte. Era ter uma posição privilegiada. O copeiro era aquele que bebia o vinho antes do rei para que o rei não fosse envenenado. Ele carregava a taça do rei e servia o rei. E diz a história que geralmente... Você já ouviu essa expressão happy hour? Já ouviu? Que o pessoal usa aí fora? Diz a história que geralmente na virada do dia o rei se retirava para um recanto mais privativo e era ali que o copeiro levava o vinho para ele. Ele se apresentava com um guardanapo no ombro, a fim de que depois que o rei bebesse o vinho, ele se curvava e o rei limpava os seus lábios. Isso mostra o quão próximo Neemias, dá para você entender o quão próximo ele era do rei? Ele morava no Palácio Real, na cidade de Suzã, capital da Pérsia, do Império. Um dia, um dos seus irmãos volta de uma viagem que havia feito com um grupo de amigos para a cidade de Jerusalém. Neemias sai ao encontro desse grupo e vai perguntar para eles com o coração cheio de expectativa. O coração dele estava cheio de expectativa. Assim como o nosso, muitas vezes. E aí? Como é que está os nossos irmãos? Como é que está a nossa cidade? Está tudo bem com o pessoal lá? Como é que está a cidade? Voltou a ter aquela glória, aquela opulência que ela sempre teve? E a notícia que ele vai receber é como se fosse um balde de água fria. E quantas vezes eu e você, cheios de expectativa, desejosos de uma boa notícia, investimos tempo, investimos recursos, investimos esforço, diligência, agora vai dar certo, tudo vai cooperar para o meu bem e as coisas não saem como você esperou.
A resposta que ele tem vem na contramão do que ele espera. Sabe por quê? Porque a essa altura, que ele recebe a notícia desagradável, a história diz que já fazia aproximadamente 90 anos que a primeira leva, sob a liderança de Zorobabel, já havia voltado para Jerusalém. Existe uma divergência de corrente teológica, alguns trazem uma data menor, outros chegam a dizer que aquela altura já havia se passado 120 anos, mas a maioria bate nessa média de 90 anos. 90 anos o povo já havia voltado para sua terra. Aqueles que ficaram, entenda isso, escute, aqueles que haviam ficado, tinham a expectativa de que aqueles que voltaram, a essa altura, 90 anos, já tivessem a sua vida restabelecida, suas plantações produzindo, a cidade reedificada. Eles acreditavam que o povo que estava lá já estava vivendo de vento e popa. É por isso que quando seus irmãos dizem para ele: olha, o povo está em crise, o povo está vivendo em meio a grande sofrimento e está passando muita humilhação, e a cidade dos nossos antepassados continua destruída e as suas portas queimadas. Essa informação deixa Neemias perplexo, profundamente abatido. E qual reação ele vai ter? A única coisa que ele consegue fazer é se sentar e chorar e se lamentar. Se lamentar pela condição deplorável em que seus irmãos estavam vivendo. Neemias torna-se com o coração quebrado, moído. E ele se torna indignado com tudo aquilo que estava acontecendo. A história diz que ele se sensibiliza com a condição dos seus irmãos. E se hoje, preste atenção, se hoje eu e você formos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos entender que Deus está falando para nós que a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo. Que nós temos que nos tornarmos mais sensíveis à necessidade. Se a gente olhar um pouquinho para a direita e para a esquerda, você pode se deparar com uma história bem mais delicada do que essa que você está vivendo. A gente tem que aprender, irmãos, a estender a nossa visão mais além do que aquilo que a gente tem visto. Porque, na verdade, muitos de nós hoje, ainda hoje, não conseguem enxergar além do próprio nariz. Nós temos o costume e a tendência de achar que catástrofes, que tragédias, que problemas só acontecem conosco e na nossa casa, e isso não é verdade. Você tem um calçado no seu pé, você tem uma roupa no seu corpo, você tem comida no seu prato, um teto sobre a sua cabeça, então você tem mais de 1000 motivos para ser grato a Deus por toda a bondade e misericórdia, por toda a graça e providência de Deus sobre a sua vida. Olha aqui na esquina, chegando agora da igreja, olha aqui na esquina. Olha as ruas, as calçadas aqui. Moradores de rua estão procurando uma cobertura para sair da chuva. E muitas vezes nós nem oramos mais pelo prato de comida que está diante de nós. Sensibilidade, o nosso coração precisa voltar a sentir dor pelo necessitado. Nós precisamos, irmãos, manifestar através do nosso viver. Não é através apenas das nossas palavras, mas através do nosso viver. Nós precisamos manifestar a virtude do bom samaritano, que não passa de largo, mas que se aproxima, socorre, unge as feridas, toma no braço, põe na sua montaria, leva na hospedaria, põe a mão no bolso e paga.
Generosidade. Avaliar a qualidade do nosso cristianismo, do cristianismo que eu tenho vivido, que você tem vivido. Ele se sensibiliza com a notícia dos seus irmãos. Veja, naquela altura, o templo já havia sido reconstruído, o culto já havia sido restabelecido, mas o povo sofria. Nós temos o templo, nós temos o culto, mas as pessoas continuam sofrendo. E somos nós, a quem Deus vocacionou, a quem Deus chamou, a quem Deus elegeu, para que a luz do Evangelho, a luz de Cristo possa brilhar através de nós. Ele se sensibiliza, mas não fica apenas sensibilizado. Naquele momento que ele abre o seu coração, Deus coloca lá dentro um propósito. É Deus quem faz isso. Isso não vem de homens. É Deus quem faz isso, é Deus que convence você, é Deus que chama você, é Deus que prepara você, é Deus. Deus coloca dentro do coração dele um propósito. E o que ele vai fazer? Jejuar e orar. E deixa eu dizer para você, a receita não mudou. Jejum e oração. Ele vai jejuar e vai orar. Por quanto tempo ele jejua e ora antes de falar com o rei? 4 meses. 4 meses. Orando e buscando a direção de Deus para saber o que fazer. Para saber como tratar desse assunto tão delicado com o rei. Até que o dia específico, preparado por Deus, chega. E quem sabe esse dia não chegou para nós hoje? Eu creio. Eu creio. Ele vai servir dessa vez o rei, e o rei olha para ele e vê que tem alguma coisa diferente. O que aconteceu com você, Neemias? Essa tristeza no seu semblante, isso não é doença, não é enfermidade, isso é alguma coisa no seu coração. E ele está com medo de abrir o seu coração para o rei. Mas nessa hora que a gente sente um pouco de receio, o Espírito Santo vem, nos fortalece, nos capacita. Ó rei, como eu não estaria triste se a cidade dos meus antepassados, aonde os meus pais foram enterrados, ela está destruída. O que você quer me pedir? Eu quero pedir que o Senhor tenha benevolência. Eu quero lhe pedir que o Senhor me conceda a autorização para reconstruir a cidade dos meus pais. Feita as tratativas, Neemias é autorizado, é-lhe concedido a permissão e ele parte. De Suzã a Jerusalém, 1.500 quilômetros. Quem aqui gosta de viajar? Topa? 1.500 quilômetros. 4 meses de viagem. 4 meses orando, antes de falar com o rei, e 4 meses de estrada. Dá para você mensurar um pouco a disposição desse homem? O esforço desse homem? Eu não vou na igreja não, está chovendo hoje. Dá para você tentar imaginar a disposição que ele carrega no coração? Deixa eu dizer um negócio para você. Toda grande conquista vai exigir de você um grande esforço. Parece clichê, mas não é. Ninguém emagrece deitado num sofá. Emagrece? Ninguém passa num concurso público se não estudar, estudar muito. Ninguém aprende mais da escritura lendo gibi, irmão.
Ninguém cresce no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus, se não orar, se não ler Bíblia, se não jejuar. Toda grande conquista vai exigir de você um grande esforço. Neemias tem um propósito, e ele vive por esse propósito. E eu quero acreditar que cada um de nós aqui hoje ainda tem um propósito de Deus no seu coração. A questão é o que a gente está fazendo para alcançar esse propósito. A questão é a posição que a gente toma diante das crises que aparecem. Ele chega em Jerusalém, mas não chega de mãos vazias. Ele traz com ele cartas de autorização que vão dar para ele a autoridade de passagem e autoridade para exigir os recursos que ele precisa para fazer a obra. E Deus tem nos dado autoridade. Pelo precioso sangue de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, Deus tem nos dado autoridade para fazermos a obra que Ele nos confiou. Ele chega em Jerusalém, e assim que ele põe o pé, os opositores se levantam. Sambalate, Tobias e Gesem. A história vai dizer que eles não aceitavam nem a ideia de que alguém pudesse ter a vontade de ajudar os judeus. E esse sentimento, essa contrariedade está aí fora, viu? Está aí fora. Eles não aceitam a ideia de que eu seja a igreja do Deus vivo e que possa ser abençoado por Deus, que possa ser um homem próspero, feliz, realizado em Cristo Jesus. Não por maldade deles, mas pelo Espírito que atua lá fora. Deixa eu dizer algo para você aqui. As oposições e os opositores sempre irão existir. Sempre. Agora olha para a história e vê se Neemias ficou desanimado. Ficou? Desanimou ele, as oposições e os opositores? Pelo contrário. Pelo contrário. Ele usou tudo isso como um combustível para a sua fé. E assim temos que ser hoje, viu, irmãos? E é assim que a gente tem que ser. Alimentar a nossa fé. O apóstolo Paulo disse, eu passei por tantas lutas, tantas provações, tantas tribulações, e deixa eu dizer algo para vocês, eu me alegro em tudo isso que eu vivi, em tudo isso que eu enfrentei, em tudo isso que se levantou contra mim, porque diante de cada situação dessa eu aprendi que a graça de Deus é mais do que suficiente para me guardar. Eles sempre vão existir. 3 dias depois que ele chegou em Jerusalém, até esse momento ele não contou para ninguém o propósito que Deus colocou lá dentro. Então toma cuidado para não ficar abrindo os tesouros do seu coração para qualquer pessoa. Não é com qualquer um que você compartilha o que Deus colocou aí dentro, viu? Não é em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. O livro dos Reis vai dizer que Ezequias certa vez recebeu uma embaixada dessa mesma nação aqui, ó, dos babilônios. E ele recebe essa embaixada no seu reino e leva esse pessoal lá e abre as portas do seu palácio e revela toda a sua glória, toda a sua majestade, todos os seus tesouros. Até que Deus manda um profeta dizer para ele, o que você fez? Eu mostrei tudo. Eu contei tudo. Para quem? Para a embaixada dos babilônios. Porque você fez isso. Um dia, tudo isso daqui vai passar a ser possessão deles. Seus filhos serão levados, serão escravos,
Porque você não soube preservar o tesouro que Deus confiou a você. Então não fica abrindo o seu coração, querido, para qualquer pessoa não. Viu? Toma cuidado. No terceiro dia que ele havia chego em Jerusalém, diz a Bíblia que à noite, ele pega um grupo de amigos confiáveis e vai fazer uma inspeção em toda a extensão dos muros de Jerusalém. Brecha por brecha, porta por porta. Diligentemente, a história diz que ele examina cada detalhe da muralha. E hoje a gente precisa inspecionar algumas coisas na nossa vida. A começar do seu próprio coração. A começar dessa disposição que você carrega aí. Suas vontades, seus desejos, seu comportamento, o seu testemunho de vida. A Bíblia nos orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se não vai ser achado em falta. A Bíblia nos diz que naquele dia temos que estar diligentemente preparados para que não venhamos a ser surpreendidos quando o Senhor voltar. Essa é a noite da gente examinar algumas coisas, irmãos. Examinar a nossa casa, a nossa família, examinar o nosso relacionamento com a esposa, o nosso relacionamento com os nossos filhos. A qualidade do diálogo dentro de casa, da comunhão dentro de casa. Tem gente que não consegue trocar meia dúzia de palavras sem brigar, sem discutir, sem erguer a voz um com o outro. Vive em pé de guerra dentro da própria casa. Preste atenção, examine-se. Veja onde estão as brechas, veja onde estão as falhas, veja onde estão os erros. Que isso possa ser corrigido hoje em nome do Senhor Jesus. Que essa história possa ser mudada hoje em nome do Senhor Jesus. Será que você não está cansado de vivenciar essa mesma experiência, essa mesma luta, essa mesma tribulação de forma constante? Ela vem se repetindo na sua vida. Será que você não está cansado de viver isso? É noite de você fazer uma autoavaliação, uma inspeção da sua vida. Quando ele conclui essa inspeção, agora sim, ele chama os seus irmãos e diz: pessoal, eu não vim aqui viajar, eu não estou aqui a passeio, não vim passar férias. Eu estou aqui porque Deus colocou um propósito no meu coração. E dois comportamentos dele eu destaco para você. Primeiro, ele reúne os seus irmãos e diz para eles: vejam a terrível situação na qual nós estamos. Todo mundo precisa ver. Todos precisam despertar a consciência para a realidade que tem vivido. E toda vez que eu e você inspecionamos alguma coisa na nossa vida, Deus coloca diante de nós uma realidade. Uma realidade que talvez a gente já tenha até se esquecido dela e deixado ela de lado. E Deus está falando: vocês têm que tratar isso daí. Vejam a terrível situação na qual nós estamos. Chamar tua esposa, chamar teu marido, chamar os teus filhos para verem a realidade que vocês como família têm vivido. Chamar a nossa realidade como igreja, para entendermos o que nós temos feito, aonde temos acertado, aonde nós temos falhado, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que precisa ser tirado do nosso meio. Vejam a terrível situação na qual nós nos encontramos. A cidade está destruída, as portas estão queimadas. Gente vivendo destruição dentro da sua própria casa, e parece que está com uma venda nos olhos. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: veja, tira essa omissão,
que te leva para o sofá, diante de uma televisão, vai dobrar o teu joelho, entra no teu quarto de oração, vai falar com Deus. É Deus que está dando para mim e para você hoje recursos, meios, condições de nós identificarmos esses erros, irmãos, e mudarmos a nossa vida, a nossa história. Segundo comportamento que eu destaco dele, depois de convocá-los e de chamar a atenção deles para ver o que estava acontecendo, ele diz o seguinte: agora, vamos reconstruir os muros dessa cidade. Juntos. Vamos juntos reconstruir os muros dessa cidade. A obra, ela é extensa, ela é grande demais para que eu sozinho possa fazer. Então eu preciso que você, mulher, marido, filho, filha, irmão, eu preciso de você. Eu preciso encontrar em você um auxiliador, um cooperador, alguém que esteja disposto e disponível a trabalhar junto de mim, ao meu lado. Eu vou colocar mãos à obra. Será que eu posso contar com você? É isso que Neemias estava falando. É para esse despertar que eu e você precisamos chamar os nossos filhos. Chamar os nossos pais. Que Deus nos abençoe, viu, irmãos? Que Deus nos abençoe. Ele chama o povo para essa realidade. E graças a Deus, o coração daquele povo se anima. O povo passa a estar disposto. E agora, Neemias, o que a gente vai fazer agora? Mãos à obra. Divide o povo em turnos, faz separações de grupos de trabalho, organiza todas as coisas e trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Em cada etapa dessas, os inimigos se posicionavam. Escute, em cada ato, em cada pedra, em cada reboco, em cada porta recolocada, em cada trava, em cada tramela, os inimigos se levantavam por meio de ameaças, acusações, injúrias, difamações. E qual era a atitude do povo? E agora, Neemias, o que a gente faz? Vamos orar, orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus, porque se Deus nos trouxe até aqui, Ele é fiel para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar, para levar a bom termo toda essa jornada. É Deus quem está no controle. Vamos orar. Orar. A oração continua sendo um santo remédio para qualquer problema, qualquer luta que a gente enfrenta. A oração. E aí, Neemias, a gente orou, e Deus trouxe uma direção, Deus trouxe uma estratégia, Deus deu uma palavra, mas é claro que Deus deu uma estratégia. É claro que Deus nos deu uma direção. É claro que Deus despertou no nosso coração, nos deu sabedoria e inteligência para sabermos o que fazer. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, nós estamos muito longe, o muro é muito extenso. Junta aqui, mais perto, junta. Dá para você entender? Junta com ele, junta com ela, mais perto. Mãos dadas, unidade de propósito, um só Espírito, uma só fé, um só propósito, um só Deus, um só Senhor. Junta. Chama ele para mais perto, chama ela para mais perto. Está funcionando, está funcionando. Só o susto. Junta. Ouça o que Deus está falando no seu coração. Às vezes você está lutando uma luta sozinha, é um marido e a esposa dentro de uma canoa, sentado de costas um para o outro, cada um com remo e remando. Eles vão chegar em algum lugar? É claro que não. Estão medindo forças.
estão medindo forças, não vão chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz que uma casa que está dividida contra si mesma, ela não subsiste. Junta com seus filhos, dá uma olhadinha aí, vê se não está como ovelha desgarrada, traz para perto de você, presta atenção no que Deus está falando. Nós nunca vivemos um tempo onde essa geração, a geração dos nossos filhos, para quem é avô, a geração dos seus netos, tem sido tão violentamente atacada como nos nossos dias. Não deixa longe de você. É isso que Deus está falando para mim e para você. Quanto mais perto, quanto mais junto, mais forte o povo de Deus é. Na unidade do povo de Deus, o Senhor manifesta a sua glória, sua bondade, sua misericórdia, seu cuidado. Tá ok, Neemias? Então a gente tem que juntar, tem que estar mais perto. Mais alguma coisa? Sim. Agora eu vou começar a colocar guardas nas muralhas. Eu vou fazer turnos de guardas. E outra coisa, nós vamos trabalhar, mas em uma das nossas mãos, nós vamos ter uma arma, uma espada. Nunca vá para uma batalha sem estar devidamente preparado. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça e da verdade, as sandálias do Evangelho. Nunca entre em uma batalha, em uma briga, desarmado, porque senão você vai levar chumbo e chumbo grosso. Então vamos trabalhar agora. Deus deu a direção? Deu, então vamos. O povo se reanima. O muro começa a ganhar forma, as portas começam a ser recolocadas. As coisas começam a fluir, a acontecer. Mas de repente, ei, escute, eu já vou encerrar. Se o louvor tiver que tocar, quiser já subir, pode subir que eu já vou encerrar. Mas de repente aqui um fenômeno vai acontecer. Vocês estão comigo, amém? Já vou concluir. De repente, um fenômeno vai acontecer. Parte do grupo daqueles irmãos começaram a olhar, começaram a medir o muro. Puxa, esse muro é muito extenso, ainda tem muito trabalho para fazer. E começaram a olhar a condição das pessoas, e os irmãos estão muito cansados. Eles estão exaustos. E chegaram a uma conclusão: nós, por nossas próprias forças, não conseguiremos completar essa obra. Toma cuidado para você não desanimar ao longo da caminhada. Dá para entender isso? A jornada ela é árdua, cansativa e exaustiva. E não é só com você não, é comigo, é com todas essas pessoas, todos esses irmãos que estão aqui. Uma hora ou outra a gente se sente cansado. Uma hora ou outra a gente se sente desanimado. Mas escute, não pare. Não pare. A história diz que quando o povo de Deus começou a enfraquecer e a baixar a guarda, os inimigos então viram uma oportunidade. E disseram o seguinte: agora sim, agora a gente vai invadir a cidade, vamos cair de surpresa sobre eles e vamos matar todo mundo. Vamos matar todos. Nessa hora, quem está comigo, diga amém. Amém. Nessa hora, Neemias se levanta, corre para a presença de Deus. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Deus diz para ele: volta lá, Neemias. Reúne o povo e diga para eles: não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Não tenha medo desse problema que você enfrenta, dessa dificuldade que está diante de você, diante dessa luta que você está enfrentando durante tanto tempo. Não tenha medo.
Não tenha medo desse diagnóstico, dessa escassez, dessa dificuldade, desse problema. Não tenha medo. Diga para eles, Neemias, lembrem-se, ei, irmãos, olha o que ele diz, lembrem-se que o Senhor, o nosso Deus, Ele é grande e temível. Lembrem-se de Deus. Lembre-se de que até o dia que se chama hoje, Ele cuidou de nós. Lembre-se de Deus. Lembre-se da sua bondade, das suas misericórdias. Do quanto Ele te ama, irmão, lembre-se disso. Esquece isso não. Lembre-se do Senhor. Quando seu filho te magoar, quando a sua filha te magoar, lembre-se do quanto Deus te ama. Lembre-se que um dia você colocou a vida dele, a vida dela nas mãos de Deus, e creia, confie. Não tenha medo. Quando a vida te sacudir de lá para cá, daqui para lá, lembre-se de Deus. Quando a necessidade bater na tua porta, quando a morte escancarar a cara para você, lembre-se de Deus. Lembre-se dele. Ele é grande, Ele é temível. E Ele vai fazer uma exortação ao povo de Judá. Portanto, meus irmãos, lutem, não parem, não entreguem os pontos, não desanimem, continuem crendo, confiando, lutem pelos seus irmãos, lutem pelas suas filhas, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelas suas casas, crendo e acreditando, porque a mão de Deus está conosco. E assim, a muralha foi reconstruída, as portas foram recolocadas em 52 dias. Foi surpreendente até para eles, porque foi muito rápido. 52 dias. E os opositores, que ora esbravejavam, ameaçavam, tiveram que reconhecer que fora Deus e não os homens quem levou a bom termo toda aquela obra. E a história do povo de Judá, a partir daí, ganhou um renovo. E eles viveram um novo tempo de Deus na sua história. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar contigo. Graças a Deus. Deus é bom, amém? Segura na mão de quem está do seu lado aí. Vamos orar. Graças a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças, louvores e adoração nessa noite. Aleluia. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, as ações de graça, a soberania, hoje e para todo sempre. Aleluia, Pai. Eis aqui a sua igreja, eis aqui os seus filhos. Eis aqui aqueles por quem o Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Eis aqui a igreja de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado pelo teu amor imensurável, indescritível que está sobre nós hoje. Graças te damos, nós te bendizemos. Colocamos a nossa vida diante da tua presença, com humildade no coração. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, ó Deus, que somos fracos e pecadores. Tem misericórdia de nós e nos ajude. Não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos, ó Pai, de toda forma de mal. Ajuda-nos, ó Deus, a identificarmos na nossa vida aonde estão as brechas, aonde estão as falhas. Dá-nos, ó Senhor, como o Senhor deu a Neemias, os recursos, os meios, a autoridade,
para reconstruir, para reparar o erro da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, que o Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo faça pouso, morada no nosso coração, nos incentive, aleluia, nos desperte, nos anime, nos reanime a vivermos nestes dias um novo tempo junto com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada lar, cada família aqui representada, cada vida, cada um desses que ouviu a sua voz nessa noite. Que essa palavra, que é a semente preciosa, possa encontrar no nosso coração um solo fértil e produtivo, que ela possa crescer e se tornar em uma árvore frondosa para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh Deus, nos leva de volta, Senhor, a Tua presença, Senhor. Nos leva de volta, ó Deus, a estarmos contigo, Jesus. Nos leva a amarmos a Tua palavra como nós amávamos. Nos leva de volta, Senhor, para o lugar de oração, para o lugar de adoração, Senhor Jesus. Nos leve à essência, nos leve, Senhor. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Ricardo, pela palavra. Que Deus continue te usando para falar aos nossos corações. Amém? Faça diferente essa semana. Ore junto, você que é casado, ou mesmo que não seja casado, pegue as pessoas da sua casa, orem juntos. A palavra que o Ricardo trouxe, que Deus nos trouxe hoje, é para fazermos isso, é para nos unirmos mais, para estarmos mais próximos e em comunhão com o Senhor. Nós não podemos viver sem Ele, irmãos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas, amém? Restaure o altar da oração na sua casa. Restaure o altar da adoração na sua casa. Restaure o altar do louvor dentro da sua casa. Encha a sua casa e a sua vida da presença de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. Obrigado pelo Teu servo que o Senhor usou aqui essa noite para falar conosco, Pai, e para trazer um despertamento espiritual para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja, Pai.
Não é tempo de qualquer outra coisa a não ser tempo de unirmos as nossas forças, unirmos em oração, em jejum, em consagração. É tempo de buscarmos a Tua face, Senhor, e que o Senhor revele a Tua face, que o Senhor revele a Tua grandeza, a Tua bondade, o Teu amor sobre cada um de nós, e que sejamos libertos das garras do nosso adversário, Senhor. Abençoa o Teu povo que está aqui, os que estão em casa também, os pedidos de oração que estão ali no chat do YouTube, os pedidos de oração aqui da igreja, Pai. Ouve, ó Deus, e responde ao nosso clamor por misericórdia e graça, Pai, e atenda-nos segundo a Tua boa vontade para cada uma das nossas vidas, e que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.